Olá, olha eu mais uma vez aqui com vocês. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre traição romântica. Se você não me conhece, eu sou o Venildo Genuíno, o fundador do Genuíno Saúde Mental. Eu resolvi fazer esse vídeo a pedido de algumas pessoas que me pediram para conversar um pouquinho sobre isso, né? Como meu trabalho é ajudar as pessoas, então eu estou aqui. Eu quero lembrar a vocês que a traição romântica é a espécie mais difícil e dolorosa de traição que existe em nossas vidas. Uma traição de uma amizade é muito difícil, uma traição no trabalho é muito difícil. No entanto, a traição romântica ela coloca componentes mais profundos. Afinal, uma traição romântica de uma esposa, de um marido, de um namorado, de uma namorada, inclui também uma série de outros aspectos relacionados à intimidade. Ou então, você é muito mais próximo dessa pessoa intimamente. Vamos lá. O que nós vamos fazer sobre isso? Quando a gente passa por uma traição, parece que nosso mundo desaba. É verdade. Mas saiba que, infelizmente, a traição é algo bastante comum nos tempos atuais. Na verdade, uma grande parcela da população já foi traída. Eu, por um exemplo, no meu relacionamento anterior, fui traído. Então eu imagino que se você está me vendo e nunca foi traído na vida, você é um sortudo, porque a maioria passa por isso. Isso significa que o mundo é horrível, que as coisas não funcionam, que eu deveria me tornar recluso no meu cantinho e não sair nunca mais? Não. A natureza humana é estranha, mas ela tem solução. Vou começar pelo básico. A traição ela tem que ser vista como um trauma. Por quê? Porque ela atinge profundamente a saúde mental de quem foi traído. Imagine você estar com uma pessoa que você ama, aquela pessoa que cria planos para aquelas pessoas e de repente você descobre que ela estava com outro escondido de você. Isso causa uma série de sentimentos negativos para com a pessoa e para consigo também. Ou seja, você começa a questionar se você de fato é bom o suficiente, se você é feio, se você deu conta, se você é quem fez alguma coisa de errado. Então você começa a questionar os pilares principais da sua existência. E isso não é bom, isso causa feridas profundas. O trauma causado por uma traição realmente é bastante expressivo. Para você ter uma noção, de 30 a 60% das pessoas traídas desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático. Estamos falando aqui de um evento tão profundo e assustador que você pode desenvolver o mesmo sintoma de um PM em uma das cidades, em uma das favelas, né, mais perigosas do Rio de Janeiro, de tão sério que é a situação. Esse é o nível de profundidade que uma traição pode causar, pode bagunçar na sua cabeça. Então, entendendo que infelizmente é algo que acontece e que é algo que nos afeta profundamente, o que fazer? O que estruturar na nossa vida para que a gente possa voltar a viver um pouquinho depois de um machucado tão profundo desse? Bom, a dica número um é entender que vai demorar. Entenda que quando nós perdemos alguma coisa, no caso, quando a gente perde um ente querido, nós passamos por um processo chamado luto. No final de um relacionamento, nós também passamos pelo mesmo processo de luto. Nós vamos passar pelas mesmas fases de uma maneira menos intensa do que quando nós perdemos uma pessoa para a morte. Ou seja, quando você é traído, você perde abruptamente uma pessoa e você ainda tem um sentimento muito negativo de raiva, de ódio associado a isso com razão. Então saiba que isso vai permanecer com você um certo tempo. Não tem o que fazer. Não dá simplesmente para dizer que isso vai passar se você fizer a técnica tal, ou se você sair para beber com os amigos, se você... Não é assim que as coisas funcionam. A nossa mente precisa de um tempo para poder se curar. Se você, quando criança, caiu, tropeçou, ralou, machucou, não fica o machucado bem feio? Aquele machucado, por mais que você esteja com pressa, vai demorar para poder curar. Ele vai criar uma casca, depois essa casca vai sair, vai começar a coçar, porque leva tempo. A traição é a mesma coisa. A traição ela é assim também. Ela vai levar bastante tempo para poder ser curada. Eu imagino que nós estamos falando em um prazo de 6 meses a um ano. O problema é que quando que você está nesse processo de cura, de criar a casquinha do seu machucado, é quando você pode entrar num estado mais patológico. É o seguinte,
Quem é traído está fragilizado. Você está destruído por dentro, você está duvidando de si mesmo. Nesse momento, se você se agarrar a influências negativas, você pode piorar ainda mais o seu estado. Por um exemplo, não é incomum você encontrar pessoas que, por serem traídas, não conseguem mais se relacionar com outras pessoas, ou não consegue mais confiar em outras pessoas. O que isso significa? Isso que significa? Que ela não elaborou seu trauma adequadamente. Porque existe um erro cognitivo muito grande em pessoas que são traumatizadas dessa forma. Geralmente, pessoas que passam por um relacionamento ruim têm um erro chamado supergeneralização. Que é isso, Venilton? Se eu fui traído pela mulher tal, significa que todas as mulheres vão me trair. Significa que todas as mulheres vão me trair. Isso não é verdade, não é. Só porque você foi traído por uma pessoa não quer dizer que toda a humanidade vai te trair também. Não é assim que as coisas funcionam. Mas é muito comum as pessoas se prenderem a esses erros e começarem a desenvolver uma vida de sofrimento prolongado, porque elas sentem vontade de se relacionar com alguém, mas elas não conseguem mais correr o risco de se relacionar. Olha só a situação. Isso leva tempo. Eu vou para um termo mais básico. O que fazer se hoje você está engolfado em dor por conta de uma traição? A primeira coisa que eu vou falar aqui de uma maneira bem clara e simples é que quem é traído não é o culpado. Hoje, na sociedade em que vivemos, nós temos a tendência de olhar para o traído como um corno, como o cara que não deu conta do recado, o cara que falhou, ou a mulher que não foi capaz de atender o seu marido, o traído, ele sempre sai como o culpado da história, de uma maneira muito sutil, mas sai. Geralmente o traído é aquele que foi insuficiente. Entenda que isso é uma falácia, gente. Nós temos que observar também uma polaridade inversa aí. É o seguinte: se você foi traído, ou se você foi traída, entenda que você pode sim ter uma parcela de culpa no relacionamento. Pode ser que você de fato não tenha atendido as necessidades da outra pessoa. Pode ser que de fato você não tenha sido capaz de aguentar as expectativas do outro. Mas, ainda assim, nada justifica o fato o outro engajar-se em uma relação escondido de você. Isso é coisa de gente sem caráter. Então entenda que apesar de você se sentir mal por ter sido traído, quem traiu é quem foi imoral. A pessoa que tem capacidade de ainda engajado com alguém, namorando com alguém, casado com alguém, se relacionar com outra pessoa fora desse relacionamento, é um indivíduo que tem uma moralidade questionável. É um indivíduo que talvez esteja confuso de fato, talvez esteja emocionalmente perdido, mas no final ele é o culpado. Quando você não é o suficiente em um relacionamento, o que deveria acontecer? O outro deveria chegar até você e falar: olha, não está dando certo mais, isso não é para mim, eu não estou feliz, vou procurar outra pessoa, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Isso é o correto. A saída da traição é a saída dos fracos, ou seja, não tem coragem de terminar uma relação e já vai começar a procurar outros parceiros, na rua ou nas redes sociais. Então entenda isso. Se você foi o alvo da traição, se você foi a pessoa que de fato foi machucada nessa história, saiba que você não é o culpado, você é a vítima. Esse é o primeiro passo a se entender. Então, saiba que você talvez até mesmo possa encarar a traição como um livramento. Verdade, gente, olha só, é um livramento. Se essa pessoa tinha pouca moralidade a ponto de enganar você com outra pessoa, que bom que ela fez isso agora e não depois. Que bom que ela finalizou de uma vez seu relacionamento de uma maneira forçosa, do que você passar muitos e muitos anos, várias décadas, para lá na frente perceber que ela era uma pessoa imoral e capaz disso. É melhor que ela tenha te traído agora, porque aquele que trai tem valores morais que são relativamente questionáveis. E como eu disse, isso não significa que a pessoa seja ruim. Talvez ela esteja confusa, mas um assaltante confuso assalta do mesmo jeito. Assim como uma pessoa confusa emocionalmente trai e machuca do mesmo jeito. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, uma vez entendido isso, acho que agora está na hora de você focar um pouco em você mesmo. Como eu disse, quando nós nos machucamos, nós precisamos colocar um curativo. Isso significa que, nesse momento, cuidado, não utilize uma pessoa como âncora.
entendeu? Logo em seguida, se relacionar com a pessoa com outra pessoa logo em seguida é um erro. É muito comum o indivíduo, quando está machucado emocionalmente, procurar uma muleta emocional. Ou seja, uma outra pessoa para estar consigo, ou seja, outra pessoa para se ancorar em cima dela. Esse tipo de relacionamento que eu chamo de muletas emocionais nunca é saudável. Sempre vai trazer prejuízos drásticos para ambas as pessoas, mas para a outra pessoa também. Então, nesse momento, quando você está nessa sensação ruim, dá um tempo para si. Reconstrua-se, vá para academias para melhorar o seu corpo, vá aprender coisas novas, vá estudar, vá investir mais no seu potencial, porque assim você vai se fortalecer um pouco e você vai ter um tempo para essa coisa ficar no passado e você vai conseguir se desintoxicar e se sentir muito melhor consigo mesmo. Antes de se relacionar com uma outra pessoa, fortaleça, fortaleça-se emocionalmente. Muitas pessoas hoje acham que não vale a pena criar o vínculo com outra pessoa. Mas se você sente isso em você, eu sinto muito, mas você está fadado a se relacionar. Né? Eu acho isso. Eu espero, eu espero que vocês entendam, que vocês tenham entendido um pouco da mensagem que eu passei, né? Por mais que a outra pessoa tenha te traído, tenha aprontado com você, tenha te sacaneado, tenha sido imoral com você, de agido de uma maneira maliciosa, não arrume uma outra pessoa logo em seguida para ficar ancorado a essa pessoa e fazer essa pessoa também sofrer com uma coisa com a qual ela não tem nada a ver. Se for para você investir numa relação, invista 100% de você e nunca 10%, senão você vai magoar a outra pessoa. Dê o tempo a si mesmo, cure-se primeiro emocionalmente, entendeu? Cuida da sua aparência, que nem eu falei agora há pouco, vai fazer uma academia, vai ler um livro, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, cuida de você primeiro. Se cura primeiro para depois você pensar em arrumar uma outra pessoa, tá bom? Isso é muito importante. Eu, Venilton, por um exemplo, que eu falei no começo do vídeo, eu já fui traído. Aí no dia de ontem, quando um amigo me fez essa pergunta, Venilton, por que você não faz um vídeo sobre a traição, que aconteceu isso e isso comigo? Eu até ajudei ele também, não vou citar o nome aqui porque não tem necessidade disso, né? Eu peguei, no meio da conversa, falei uma coisa com ele. Aliás, ele me perguntou, você voltaria para uma pessoa que te traiu? Eu falei assim, não, não voltaria. Por quê? Quem rouba uma vez, vai roubar de novo. Quem mata uma vez, vai matar outra vez. Quem trai uma vez, vai trair outra vez. Todo mundo merece um voto de confiança. Todos. Um voto, não dois. Comigo, eu estou falando de mim. Comigo. Vacilou comigo uma vez só. Já era. Comigo não tem uma segunda vez. Então, pensem bem, tá? Antes de se relacionar com outra pessoa, para não machucar aquela pessoa com seus problemas, com trauma do passado. Eu achei bastante interessante fazer esse vídeo, né? Porque foi um assunto bem bacana, um assunto que eu deixei passar despercebido, que já tinha acontecido comigo, aconteceu com um amigo, eu recebi alguns e-mails sobre o assunto também, então achei bem legal. Né? E essa é a proposta do Genuíno Saúde Mental, né? A levar informação boa e ajudar as pessoas com aquilo que for necessário. Muito bacana isso, né? Meu nome é Venilton Genuíno, muito prazer e espero ter esclarecido e respondido a pergunta de algumas pessoas. Quero mandar um abraço também para os meus amigos lá de Portugal, né, que tem uma presença significativa no meu canal, né, que são pessoas excepcionais, né, e alguns amigos também lá de Moçambique, especialmente de Chimoio, né, que está marcando uma presença bem bacana também, tá? Eu sou Venilton Genuíno, fiquem com Deus e espero ter ajudado também vocês de alguma forma.